ler aqui na palavra do Senhor, no livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, versículo 1 até o versículo de número 5. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, versículo 1 até o versículo 5. Escrito está: E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. E então Jezabel mandou mensageiro a Elias e lhe dizer: Assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um junipero ou zimbro, e pediu por si para que pudesse morrer, e disse: Basta agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. O quinto e último versículo: E quando ele estava deitado e dormia debaixo do junipero, eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Meus queridos, estou muito alegre por estar aqui para compartilhar uma palavra a qual Deus colocara em meu coração, que se encontra aqui, a qual eu leio em primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, versículo 1 até o versículo de número 5, onde que narra um personagem, um profeta chamado Elias. Ora, se a gente for estudar a fundo a vida do profeta Elias, nós não iremos achar muita coisa, até porque na passagem bíblica nós só conseguimos ver o profeta Elias já um homem completo, já um homem feito. Nós não conseguimos destrinchar o nascimento, a infância, nem muito menos a genealogia de Elias. A Bíblia diz apenas Elias, o tesbita de Tisbe. Ora, Elias, nós não conseguimos ver na passagem bíblica o nome do seu pai. Qual era o nome do pai de Elias, do profeta Elias? Não sei, a Bíblia não revela. Qual era o nome da mãe do profeta Elias? Também a Bíblia, ela não vai citar. Haja vista que Deus teve a necessidade de tirar este homem no anonimato, para que ele aparecesse para pregar sentença ao reinado, à monarquia de Israel. E então aparece Elias, o tesbita de Tisbe. Ora, Elias, ele era conhecido como profeta de fogo. Haja vista que o seu ministério foi marcado com fogo. Ora, Elias, ele foi um autêntico servo de Deus, ele foi um santo homem de Deus, ele foi um grande profeta que falava aquilo que Deus mandava ele dizer. Ora, o profeta, ele é diferente do sacerdote. A missão do sacerdote, o sacerdote fora chamado por Deus ou levantado para interceder pelo povo.
O sacerdote, ele é levantado para que ele escutasse o povo, para que ele intercedesse pelo povo. O povo pecava, a ira de Deus se acendia, e então era aí que entrava o sacerdote, e o sacerdote sacrificava, fazia sacrifícios de animais, para que a ira de Deus fosse aplacada, para aplacar o furor de Deus contra a nação que havia pecado. Enquanto o sacerdote, ele fazia aquele sacrifício, ele estava perdoando o pecado da nação, o pecado do homem, porque o homem havia pecado, o homem havia se distanciado da presença de Deus, e havendo o homem se distanciado da presença de Deus, havendo o homem pecado, agora os seus pecados só seriam perdoados com derramamento de sangue. E todo esse sacrifício, todo esse símbolo estavam apontando para o Novo Testamento, para a pessoa de Jesus Cristo, e também um sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Ora, essa era a função do sacerdote. Já o profeta, ele era diferente. O sacerdote, ele ouvia o povo. O sacerdote, ele estava voltado para o povo. O sacerdote intercedia pelo povo. O sacerdote ouvia o povo. Já o profeta era diferente. A missão do profeta era ouvir Deus e falar aquilo que Deus mandasse o profeta falar à nação de Israel, ainda que lhe custasse a sua vida, ainda que lhe custasse a sua cabeça. O profeta, ele não vendia o seu ministério. O profeta, ele não negociava a sua unção. O profeta de Deus, ele falava aquilo que Deus mandava e ordenava ele falar para o povo. E isso foi o que aconteceu na vida e no ministério do profeta Elias, o profeta de fogo, o profeta que teve o seu ministério marcado com avivamento espiritual e também com fogo divino e presença de Deus. Ora, Deus havia levantado o profeta Elias, porque Deus havia elegido a nação de Israel para que esta nação propagasse o nome do Senhor. Deus havia levantado no mundo a nação eleita, a nação de Israel, para que propagasse o nome do eterno Deus, para que essa nação fosse santa, para que essa nação fosse uma nação diferenciada, para que essa nação espalhasse as bênçãos de Deus sobre todas as nações. Mas a nação de Israel, o povo de Deus, o povo que se chamava pelo nome do Eterno, este povo havia agora pecado, havia agora fracassado. Este povo santo, essa nação eleita, havia agora se distanciado. Esta nação havia pecado, havia se distanciado da presença de Deus, porque não dera ouvido aos profetas de Deus e também aos sacerdotes que tinha a incumbência de ensinar as verdades do reino de Deus, as verdades a respeito das leis de Deus, dos preceitos de Deus. Aqui está o profeta agora
profetizando para a nação de Israel, porque havia pecado, havia se distanciado. E então Deus, ele levanta do anonimato o profeta para advertir, para que a nação de Israel, ela reatasse a aliança que uma vez Deus tinha feito com o seu povo. Ora, o povo de Israel havia pecado. Nesta época aqui de Elias, o tesbita, o monarca, o qual governava, o qual reinava sobre a nação de Israel, se chamava Acabe. Ora, Acabe, sendo de Israel, pertencendo ao povo de Deus, ao invés de ele buscar uma companheira da casa de Israel, para ele ter aliança com as nações vizinhas, resolve Acabe procurar uma mulher de lá da Síria, esta mulher chamada Jezabel, que hoje é a atual Tiro e Sidom. Jezabel, ela era uma sacerdotisa de Baal e também adorava ao deus Azera e o deus Astarote. Ora, Acabe, para que ele se saísse bem entre os países vizinhos, para ter uma diplomacia internacional com as outras nações, resolve-se Acabe a se casar com Jezabel. E então, quando Acabe se casa com Jezabel, Jezabel agora ela passa a residir, ela passa agora a ser rainha de Israel, porque se casou com o rei Acabe de Israel. Agora ela passa a morar em Israel, ela passa a residir em Israel. E agora ela residindo em Israel, ela faz a maior confusão, porque aonde Jezabel chega, tinha um adorador do eterno de Israel. Aonde Jezabel se virava, em cada rua, em cada povoado, em cada cidade, Jezabel, ela se deparava com a nação eleita, com um povo, com cada cidadão de Israel que adorava e também louvava o único Deus. A nação de Israel era uma nação monoteísta que adorava apenas um único Deus, o Deus eterno que criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Ora, e então Elias, quando vê essa história, Elias percebe, ele fica só avistando a aliança que Acabe faz com Jezabel, e então até aí Elias, ele fica no anonimato. E então Jezabel, ela diz: ora, a quem vocês estão adorando, povo de Israel? E o povo de Israel respondia: nós adoramos o Deus de Israel. E ela perguntou ao povo de Israel: quem foi a quem você adora? O Deus de Israel. Mas por que vocês adoram o Deus de Israel? Porque o Deus de Israel, o eterno Deus, a qual se revelara a nós e aos nossos pais, aos nossos antepassados, os profetas disseram que quem tirou o seu povo de lá do Egito foi o Deus eterno, e nós somos monoteístas, só adoramos ao Deus de Israel. Aí é quando entra no cenário, entra em cena Jezabel, e Jezabel diz: ora, quem vos tirou de lá do Egito, o Deus que vos tirou da terra do Egito foi o Deus Baal. E quando Jezabel diz foi o Deus Baal, aí o povo começaram a cochear em dois pensamentos. E então a nação eleita que servia ao Deus eterno, o Deus de Israel, quando se dizia foi Deus que nos tirou de lá do Egito, foi Deus que com asas de águia nos resgatou de lá do Egito, com braços estendidos, com mãos estendidas, ele nos tirou da garra de lá de Faraó. Aí Jezabel dizia: o Deus que vos tirou não foi o Deus eterno,
O Deus que vos tirou de lá do Egito foi Baal. Pronto, confundiu a nação de Israel. Aí o povo ficou dizendo: quem nos tirou de lá do Egito? Foi Deus ou foi Baal? Foi Baal ou foi Deus? Deus é Baal, Baal é Deus. E então Jezabel, ela foi a pifou, foi ela que levou a nação de Deus para entrar numa apostasia. Agora, o povo se esfria espiritualmente. E é um perigo quando nós entramos em uma frieza espiritual. Porque quando nós estamos ligados em Deus, quando nós estamos conectados com Jesus, nós temos uma fé. E esta fé que Ele nos dá não é uma fé natural, é uma fé sobrenatural. O que é a fé sobrenatural, pregador? É aquela fé que você crê no impossível e vê o invisível. É aquela fé que Deus te dá, a fé que vem dentro de você. Nasce aquela fé e o impossível se torna possível através dessa fé. E então, quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós pecamos e nos distanciamos de Cristo, esta fé que outrora era grande, ela vai diminuindo. E a gente vai se esfriando e se distanciando mais da fé. Se distanciando mais de Deus. Se distanciando mais da cruz de Cristo. Se distanciando mais da palavra do Senhor. E a gente vai se esfriando, se esfriando, se esfriando e se apagando. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Um povo eleito por Deus. Um povo escolhido por Deus. Um povo eleito por Deus. Um povo outrora forte. Só que este povo eleito por Deus, ele peca, se distancia. E quando ele se distancia, ele começa, o povo de Israel, a se esfriar na fé. Quando se distancia de Deus, do seu Criador, começa a se esfriar na fé. E o esfriamento espiritual chegou para o povo de Israel. E quando vem o esfriamento espiritual, aí o povo começa a duvidar. Porque quando a gente tem fé em Deus, quando a gente está em comunhão com Deus, às vezes chegam os momentos até de fraqueza, mas a gente diz igual Jó: chega um momento de fraqueza, pregador, chega. Mas quando chega esses pensamentos contrários, que alguém chega até a duvidar da chamada de Deus em nossas vidas, igual a esposa de Jó, chegou a duvidar, chegou a não confiar na chamada de Deus na vida de Jó. Ela diz: rapaz, o que é que está acontecendo com você? Porque você preserva a sua fé. Você está sofrendo tanto. Faz o seguinte, para aliviar a tua dor, tu morrer logo, faz o seguinte: amaldiçoa o teu Deus e morre. Sabe qual é a palavra de Jó? Porque ele estava com fé em Deus. Aí ele diz: ainda que ele me mate. Por que ele me mate? Porque a minha vida está nas mãos dele.
A minha chamada está na mão dele. O meu ministério está na mão dele. A minha vida está na mão dele. O meu fôlego de vida está na mão dele. O meu oxigênio está na mão dele. O ar que eu respiro está na mão dele. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Sabe o que é isso? É fé, certeza e confiança. Só que o povo de Israel perdeu esta fé, perdeu esta certeza, perdeu esta confiança em Deus, por causa de Jezabel, uma rainha pagã, uma sacerdotisa que adorava outros deuses. Por causa desta mulher, a nação se desvia. Agora, Elias ele faz um desafio e diz: aqui tem profeta. Aí se levantou alguns profetas, 400 mais 450 de Baal e de Azera. E Elias disse: eu estou aqui só, e eu vou desafiar todos vocês. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus que tirou o seu povo de Israel de lá do Egito e com braço forte livrou a nação eleita do rei de lá do Egito. O rei Faraó. E eles toparam. Ele disse: pronto, vocês vão aí invocar o seu Deus, cultua o vosso Deus. Se o seu Deus responder com fogo, pronto, esse é o Deus de Israel. Agora, se o seu Deus não responder com fogo e o meu Deus responder com fogo, o meu Deus é o verdadeiro Deus. Negócio fechado. E agora os profetas de Baal começam a clamar: Baal, 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 responde-nos, Baal. E Baal calado. Baal não responde. Baal não responde, sabe por quê? Porque ele não é Deus. E clamam para lá, clamam para cá, faz o sacrifício e nada de Baal responder. Eles se mutilam, corta seu corpo, o sangue desce, escorre pelo corpo e Baal não responde. Aí Elias diz: vocês já estão cansados de clamar o vosso Deus, o Deus de Baal? Clama mais um pouquinho. Será que ele não está lá na sala de verão aliviando o ventre? Será que ele não está passeando? Será que o seu Deus Baal não está passeando? Clama mais um pouquinho, aumenta mais o timbre da sua voz, talvez Baal te responda. E eles: Baal, 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 e nada de Baal responder. Aí Elias diz: agora chegou a minha vez. E agora está lá os profetas de Baal, os profetas de Azera, e Elias sozinho. Aí Elias diz: agora chegou a hora de eu clamar o verdadeiro Deus. Chegou a hora de clamar ao verdadeiro Deus. Quem sabe você tem gritado, alguém não tem ouvido a tua voz. Quem sabe você tem batido porta, de canto a canto, e a porta não tem se aberto. A porta não se abriu. Talvez você pediu socorro a um e pediu socorro a outro. Mas Elias, ele clamou a pessoa certa. Elias pediu ajuda à pessoa certa. Quem é a pessoa certa? O Deus de Israel. E Elias, quando ele vai orar,
A oratória de Elias é uma das menores oratórias que eu encontro dentro da Bíblia Sagrada. A oração de Elias é uma oração relâmpago. A oração de Elias para Deus responder a ele foi uma das orações mais rápidas que eu encontro dentro da Sagrada Escritura. Sabe qual foi a oração? Vê só, preste atenção. Qual foi a oração de Elias? Ó Deus, peço-te que hoje tu fiques conhecido e para que todos saibam que tu és o verdadeiro Deus. Me responde agora, Senhor, com fogo. Ora, mas para Deus responder com fogo, Elias, ele seguiu, pastor Altino, alguns requisitos. Elias, ele não tinha uma vida bagunçada. Elias, ele não fez o sacrifício de qualquer jeito, não. A Bíblia diz que quando Elias ficou diante do altar, o altar estava o quê? Bagunçado. Ele fica dentro do altar, a Bíblia diz que ele começa a consertar o altar. Cada pedra em seu devido lugar. Cada pedra no seu quadrado. Quando ele vai ajeitando, ajeita o altar. Agora sim. Quando ele obedece os passos para ser abençoado. Quando ele começa a fazer como diz as Escrituras. Porque está aí nosso amigo Altino, que é dirigente de congregação. E às vezes a gente se depara com alguns fiéis. Isso é em todo canto. Aí a gente ensina a palavra, aconselha. Aí tem fiel e tem pessoas que dizem, não, eu faço do meu jeito. Eu só sei fazer do meu jeito. Eu só creio em Deus, creio, mas do meu jeito. Eu tenho fé em Deus, tenho, mas da minha fé, do meu jeito. Só trabalho assim. Mas aqui dentro da palavra de Deus, eu não aprendi desse jeito. Qual é o versículo base? Tenho. Jesus Cristo disse o quê? Quem crê em mim, do seu jeito, não. Aquele que crê em mim, como diz a Sagrada Escritura. A palavra de Deus, meu filho, ela tem poder. A minha regra de fé não é o meu achismo. A minha regra de fé não é a minha ideologia. A minha regra de fé não é o meu pensamento. A minha regra de fé não é a minha teoria. A minha regra de fé não é a minha filosofia. A minha regra de fé é a palavra de Deus. O poder está na palavra de Deus. Quem ensina é a palavra de Deus. A nossa regra de fé se chama a Sagrada Escritura. Porque a regra de fé de um cristão é a Sagrada Escritura. Porque, assim como o eletrodoméstico, ele tem o seu manual para nós manuseá-lo de forma correta, nós cristãos também temos o nosso manual. E o nosso manual se chama a Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, o livro de capa preta. E então, Elias, ele consertou o altar, não do jeito dele. Ele consertou o altar conforme eram as orientações dos sacerdotes. Que eram os sacerdotes que ensinavam como era a verdadeira adoração. Aí tem gente que diz, quem me ensinou a adorar foi o grupo fulano de tal. Quem me ensinou a adorar foi o cantor gospel Betrano.
que ensinava a adorar, que ensinava o povo a orar, que ensinava o povo a louvar, sabe quem era? Os sacerdotes, os levitas. Eram eles que ensinavam a congregação. Por isso que nós não podemos ter a fé do nosso jeito, e sim com as recomendações bíblicas. Foi o quê? O que Elias seguiu. Elias ajeita o altar, não do jeito dele, mas do jeito que Deus queria. Quando ele ajeita o altar, ele faz a oração mais rápida. Aí ele diz: e eu vou desafiar vocês mais ainda. Altar só queima fogo com lenha seca. Mas o altar de Deus, até com lenha molhada, ele pega. Por quê? É fogo de Deus. E então ele vai, pega, enche a vasilha e molha a lenha. De novo, molha a lenha. Dá pouco mais água. A Bíblia diz que as lenhas ficaram ensopadas ao ponto de que ao redor do altar fez um esgoto cheio de água. Aos profetas de Baal: nunca vi fogo pegar na água, nunca vi lenha molhada pegar fogo. Aí Elias diz: você nunca viu, mas a partir de agora vocês verão. Quando ele faz a oração, aí desceu fogo do céu. A Bíblia diz que o fogo fez. A Bíblia diz que o fogo chupou até a água. Até onde estava ensopado de madeira com pedra, o fogo chupou toda a água. Onde estava ensopado, onde estava úmido, o fogo agora aqueceu. Sabe qual é a lição que a gente traz? É que o seu ministério, filha, você que tem a chamada de Deus, você que prega, você que louva, você que é professor de escola dominical, não importa qual tipo de chamada você tem, você que tem um ministério, que tem a chamada de Deus, o seu ministério, a chamada de Deus na sua vida, baseada aqui neste altar, ela é alimentada, meu filho, através de fogo. Nós precisamos de fogo espiritual para caminhar. Nós precisamos de fogo espiritual para não cair no meio do caminho. Nós precisamos de fogo espiritual para continuar a caminhada. Nós precisamos de fogo espiritual para se manter de pé. Precisamos de fogo espiritual para manter a sua chamada no louvor. Você precisa de fogo espiritual para manter a sua chamada ministerial, para Deus aquecer as suas mensagens, a sua vocação. Nós precisamos de fogo de Deus. Para onde nós chegarmos, nós espalharmos este fogo. Não é o fogo que destrói, não. É o fogo que dá vida. É o fogo que aquece. É o fogo que tem calor. É o fogo que tem temperatura, que dá vida e que nos mantém vivos. Mas que fogo é esse? É o fogo de Deus. E então Elias tem o seu ministério marcado com fogo. E quando Elias recebe ali resposta de Deus com fogo, é interessante que Deus, Ele nos responde como Ele quer e também conforme a gente precisa. Não como a gente quer, mas como a gente precisa. Uma certa feita, Elias, ele precisava ouvir a voz de Deus. E sabe como é que Deus responde a Elias? Na brisa suave.
Elias, ele tinha o ouvido aguçado para as coisas de Deus. Se Elias, ele tivesse vacilante, ele não teria ouvido a voz de Deus. E Deus vai responder a Elias. Aí Deus... E Elias... E Deus... Aí sabe o que é que Elias diz? Eu estou ouvindo a voz de Deus nessa brisa suave. Porque Deus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: ora, havendo Deus falado antigamente aos pais na fé, aos profetas, aos santos homens de Deus, de várias maneiras e de muitas formas. Então Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar. Ele tem as suas maneiras de nos responder. Uma certa ocasião, Deus falou com Elias na brisa suave. Agora aqui não. Aqui, Deus precisava responder Elias com fogo. Tem aquele momento que a gente quer ouvir Deus falar na brisa suave. E Deus, ele fala também na brisa suave. Agora também tem aquele momento que a gente está passando de dificuldade, muito difícil, que a gente diz: Deus, fala comigo no fogo. E Deus, ele fala no fogo. Foi o caso aqui de Elias no capítulo 19 do 1 Reis. Aí Elias pegou a espada e matou aqueles falsos profetas. Quando Elias pega a espada que mata os falsos profetas, os profetas que estavam distanciando a casa de Israel dos caminhos do Senhor. Aí Acabe disse: Jezabel, vem resolver aqui uma causa que eu não estou conseguindo resolver não. A Jezabel, o que é? Tem um profeta aí, que o nome dele é Elias. De onde ele é? Não sei, só sei que ele é de Tisbe. Não sei mais nada sobre esse profeta. Elias, o tesbita de Tisbe. Nada mais. E o que foi que ele fez? Ele clamou ao Deus dele. O Deus dele respondeu com fogo. E além do mais, ele matou todos os teus profetas. Aí Jezabel diz: aonde é que está esse homem? E Acabe diz: não sei, ele fugiu. E Jezabel, ela manda soldados, manda uma guarnição para prender Elias. E ela diz: mande chegar esta notícia, faça-se chegar aos ouvidos do profeta Elias. Aonde ele esteja escondido, faça chegar as minhas palavras. Que a esta hora, em 24 horas, aonde ele estiver, eu vou achar ele. E quando eu achar ele, ele se prepare, porque faça-se os deuses a mim, se assim eu não fazer com o profeta Elias, assim como ele fez aos meus profetas. E então, Elias, ele se depara com uma ameaça. Jezabel ameaça o profeta Elias. Ameaça o profeta de morte. O homem de Deus, o homem escolhido por Deus. Há alguém que diga que Elias fugiu com medo. Eu peço licença a todos os pregadores e teólogos para eu pensar ao contrário de que ele teve medo de Jezabel. Por favor, me abra esse espaço. Elias, ele não teve medo de Jezabel. Elias, ele não teve medo de Jezabel. Por que ele não teve medo de Jezabel? Porque Elias, ponto número 1,
como foi que ele teve medo de Jezabel se ele desafiou a monarquia? Como Elias teve medo de Jezabel se foi o próprio Elias que desafiou a coroa real? Elias, ele sabia do risco. Ele sabia o que estava fazendo. Elias, ele não teve medo de Jezabel, porque ele desafiou a monarquia. Elias era um tipo de um João Batista no Antigo Testamento. Ainda que a minha cabeça role, eu não temo, porque profeta, ele não vende sua unção. Profeta não vende seu ministério. Profeta, ele só fala aquilo que Deus manda ele falar. Elias, o profeta Elias, ele não teve medo de morrer, porque se ele tivesse medo de morrer, ele não teria dito: Senhor, eu te peço, basta, tire agora a minha vida. Então Elias não teve medo de morrer. Primeiro ponto, porque ele desafiou a monarquia. Segundo ponto, porque ele pediu o próprio Deus que o matasse. Então ele não teve medo de morrer. E então Elias, de fato, ele não fugiu. Ele escapou, porque escapar significa livrar de uma situação desagradável. Ou seja, para o profeta era desagradável morrer nas mãos da ímpia rainha sacerdotisa de Baal, Azera e Astarote. E então, como ele se sentiu desconfortável que uma rainha ímpia, sacerdotisa de Baal, Azera e Astarote o matasse, ele diz: não, por ela eu não morro de jeito nenhum. Agora eu quero morrer pela mão de Deus, porque Deus me deu a vida e agora Ele vai me recolher. Tire agora, ó Senhor, te peço, basta. Tira a minha vida. E Elias, ele escapa dessa situação desagradável. A Bíblia diz que agora ele vai caminho ao deserto. Logo então, logo no final da mensagem, que eu iria entrar agora na mensagem, cantor Kennedy, ia começar a mensagem agora. E então, quero dar um tema a esta mensagem: deserto de Berseba. E todos nós temos um deserto em nossa vida. Pregador, só eu sei o que estou passando. Sim, filho, todos nós temos um deserto. O pregador tem o deserto dele. O nosso dirigente Altino tem um deserto dele. Jesus, ele tinha o deserto dele. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus diz o quê? Que Jesus, ele foi conduzido ao deserto da vida. E você, filha, não quer passar pelo deserto? Jesus foi de caminho ao deserto. E por que você não quer ir de caminho ao deserto? Deserto de Berseba. O profeta Elias, o profeta de fogo, o profeta que tinha uma fé sobrenatural, o profeta que teve uma intimidade com Deus, ele foi para o deserto. Deserto de Berseba. E para ele sair de onde ele estava, para chegar ao deserto,
ele passou um dia. A Bíblia diz que ele passou 24 horas. 24 horas, a Bíblia diz, de caminho ao meio do deserto. Da onde ele estava para o meio do deserto, a Bíblia diz que foi 24 horas. Ele caminhou um dia. E Deus, muitas das vezes, para Ele provar nossa fé, Ele nos conduz ao deserto. Muitas das vezes, para Ele provar nossa fé, Ele nos caminha, Ele nos conduz ao caminho do deserto, para nós aprendermos com Ele. Não que Ele não conheça a nossa estrutura, não que Deus não saiba até onde vai a nossa força, de forma nenhuma, mas para nós reconhecermos aonde até que vai a nossa força, o limite da nossa força, a nossa superação, e também para a gente ver o poder de Deus. É no deserto que nós experimentamos a misericórdia de Deus. É no deserto que nós temos intimidade com Deus. É no deserto que Ele nos caminha para a gente aprender mais com Ele. É para o deserto que Ele nos conduz. Assim como Cristo foi conduzido ao deserto, Deus, Ele nos conduz ao deserto. O profeta, ele vai até o meio do deserto durante um dia. Ele caminha para o deserto. E passar pelo deserto não é coisa fácil. Mas pregador, só eu sei o que eu estou passando. Todos nós temos um deserto. Mas a gente sabe. Deus, Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe até onde vai a tua força. Ele conhece o teu limite. Ele dá a cruz a nós, a mim, a você, a cruz do dia a dia. A gente vai carregando, a cruz está leve, mas a caminhada é distante. A cruz começa a pesar, a gente cai. Mas aí entra a misericórdia dele. Entra a misericórdia dele em nossas vidas. Quando Elias, ele caminha para o deserto, meus irmãos e minhas irmãs, e todos vós que estão ouvindo, passar pelo deserto, claro que não é coisa boa. Por que, pregador, não é coisa boa? Porque o sol é causticante. No meio do deserto, durante o dia, os viajantes que passam pelo deserto, eles contam essa experiência, que no deserto, durante o dia, a temperatura é alta. E no deserto, o sol é causticante. O chão, a areia é escaldante. E pasme, os estudiosos, Kennedy, chega a dizer, pastor Altino, que no deserto, durante o dia, a temperatura era varia de 35 graus a mínima, e a máxima vai para 50 graus. Sabe o que isso quer dizer? Que se você pegar uma frigideira, como dizia a minha velha Antônia, uma caçarola, como diz o nordestino, uma caçarola, uma frigideira. Você pegar uma frigideira, colocar lá no deserto, no chão, e você estralar um ovo, você frita um ovo. A temperatura mínima é de 35 a 50 graus. Uma pessoa no deserto, ela sua mais que tampa de chaleira. Durante o dia. Mas em contrapartida no deserto,
existe uma façanha que a ciência chama amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É que durante o dia, se você for para o deserto, você vai sofrer uma temperatura, vai experimentar uma temperatura de 35 a 50 graus. Aí a amplitude térmica é isso aqui. E quando é à noite, aí troca. Muitas das vezes, no deserto, no dia vai de 35 a 50. E à noite, muitas das vezes, ela pode chegar, pode atingir até graus negativos. Agora imagina, caminho no deserto, cerca de 50 graus. À noite, graus negativos. Por isso que eu disse, o deserto é bom? É não. Mas o deserto é a escola do Senhor. E nesta manhã Deus está dizendo a sua vida, é no deserto que eu trabalho, é no deserto que você não vai morrer, é no deserto que eu te dou força, é no deserto que eu renovo as minhas promessas. É no deserto que eu te levanto. É no deserto que eu pego na tua mão. É no deserto que você passa a aprender comigo. Porque o deserto é a minha escola, diz o Senhor, para a tua vida nesta manhã. Ah, Jesus. Queremos fazer a conclusão desta mensagem. Que esta diferença que tem no deserto é entre a temperatura máxima e a mínima que ela chega a atingir. E então essa amplitude térmica ela é utilizada para calcular essa variação de temperatura. Elias, ele foi para o meio do deserto. O centro do deserto, a temperatura ela é escassa. A vegetação, ela é escassa. Mas Deus, Ele nos conduz ao deserto para a gente ter intimidade com Ele. Nesta manhã, você não tem compreendido as muitas lutas que você tem passado. Mas é através do deserto que Deus ele mostra o seu grande poder. É no deserto que Deus trabalha. Você só tem que entender que o tempo de Deus não é o seu tempo. Deus, ele não depende desse cronos. Deus, ele não depende do meu relógio. Deus, ele não depende dos meus segundos. Deus, ele trabalha no tempo dele. O povo de Israel, ele não estava preparado para pisar de imediato na terra que manava leite e mel. Os soldados preparados, homens fortes, homens que sabiam o que era deserto, homens que sabiam o que era pedregais, homens que sabiam o que eram montanhas, homens que sabiam o que eram barreiras. Esses soldados, os valentes, se eles saíssem dali do deserto e fossem de caminho à terra prometida, esses homens valorosos, eles chegariam apenas em uma semana. Por quê? Porque eram homens preparadíssimos, eram soldados, eram homens guerreiros, eram homens de batalhas, eram homens que sangravam. E enquanto eles sangravam, eles não sentavam não. Eram homens que sangravam e quanto mais sangrava, mais andavam. Esses homens, esses heróis chegariam na terra prometida em uma semana. Só que existiam mulheres, crianças e mulheres gestantes. E então esse povo chegaria em quantos dias? 40 dias.
Agora, por causa da dureza do coração, 40 anos. Escute, Deus ele nos conduz ao deserto para a gente aprender com Ele. Nós iremos finalizar orando pela tua vida. Se tem gente que não é evangélico, mas Deus falou com a sua vida, só é você chegar aqui no canal AD Rio Largo e dizer sim, eu aceito a Jesus. Alguém já sinalizou? Meu dirigente? Não? Se alguém quer aceitar Jesus, diga sim, eu quero aceitar Jesus. E se você já é cristão, quer oração, nós iremos orar pela tua vida. Nós iremos orar agora pela sua vida. E onde você estiver, coloca a mão no seu peito, na sua cabeça, onde você estiver e onde você sentir liberdade. E Deus há de operar em sua vida, em nome de Jesus. Posso orar? Bendito Deus eterno Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, nós te agradecemos por este momento. Este momento, ó Pai, que a tua palavra foi, ó Senhor, pregada, foi verbalizada. Aonde estiver, ó Pai, um filho teu, uma filha, que essa palavra chegou em seu trabalho, em sua residência, opera um milagre, Senhor. Muitas das vezes tu nos conduz ao deserto para nós sermos mais humildes, para nós aprendermos mais de ti. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, ó Deus, aonde esta mensagem chegou, abençoe em nome de Jesus. Se tiver alguém enfermo com alguma enfermidade, aleluia, seja curado em nome de Jesus. Se estiver sentindo alguma dor, que toda dor, aleluia, seja banida agora em nome de Jesus. Em aleluia, nome de Jesus. Amém.